É aquela história que a gente fala, não é possível que possa estar acontecendo. A Vale, responsável por tantas desgraças em Minas Gerais, com suas barragens, agora resolveu revitimizar as vítimas. Ou seja, ela está entrando na justiça contra as vítimas dela, né? É uma história assim que precisa de alguém que está no meio para poder explicar direitinho para a gente. Eu vou chamar aqui primeiro a advogada Isabela Corbi, que é cofundadora da Assessoria Popular Maria Felipa e doutora em Direito pela UFMG. Isabela. Isso, muito obrigada por você ter vindo e se você conseguir nos explicar o que está acontecendo, porque é um absurdo tão grande que não dá nem para contar sem fazer gestos, sabe aquela coisa? É demais da conta. Boa noite, agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade da gente conseguir transbordar esse caso para além das nossas montanhas aqui, que nem são tão montanhas mais com tanta mineração. Esse caso, ele beira a surrealidade, né? Nós, aqui da nossa instituição, Assessoria Popular Maria Felipa, a gente tem uma trajetória de trabalhar há 8 anos com o sistema de justiça criminal e temos alguns parceiros. Entre eles é o Polo de Cidadania, que é um grupo de pesquisa da UFMG, da Faculdade de Direito e outras faculdades, é interdisciplinar. E esse grupo já vem acompanhando esses atingidos em específico desde 2019. Então, acho interessante recuperar um pouquinho a linha do tempo para a gente entender quais atingidos, em qual localidade e do que se trata para chegar na criminalização desses atingidos, né? Numa linha do tempo, nós estamos falando de uma área que é chamada Macacos, que está dentro do município de Nova Lima, né, que hoje é importante dizer que é o município com um dos maiores PIBs brasileiros, Nova Lima, e tem essa área de Macacos que sempre foi, para os belo-horizontinos, uma área de tranquilidade, de lazer, tem uma pauta de agroecologia muito forte. Pessoas que queriam sair da metrópole, vamos dizer, sempre ou se mudaram para Macacos ou foram adquirindo imóveis, enfim, e tem uma comunidade muito forte lá de pessoas que nasceram naquela região. Então, a gente está falando dessa região que, vamos pensar numa lógica, numa lente do clima, era um lugar mais confortável de um bem viver próximo de Belo Horizonte. No entanto, passado 23 dias do desastre de Brumadinho, lá tem 7 barragens ao redor dessa área, Macacos. 2 delas levaram muito nível e uma sirene tocou. Essa sirene tocou num sábado, né, 23 dias depois de um episódio que já causa um pavor e um pânico. Então, a gente está falando de um momento muito inóspito para qualquer mineiro que vive perto de uma barragem. E essas pessoas foram deslocadas a partir dessa sirene que dessa vez teve, né? A gente tem que lembrar a memória lá, desde Mariana, tivemos uma sirene, e mais de 200 pessoas foram parar em hotéis em Belo Horizonte, de uma hora para a noite, né? Da noite para o dia. E foi ficando, vamos dizer, o nível de perigo da zona de perigo não se abaixava depois de 4, 5 meses, a partir de uma composição de vários órgãos do sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, entenderam que para resolver ter uma redução de danos da vida dessas pessoas que não podiam retornar para suas casas, e por ser um espaço turístico, Macacos é um lugar de pousadas, que casais ficam de sexta para sábado, e essas pousadas foram vindo se esvaziando, né? Tinha 2 perigos de 2 barragens. Com um grande consenso institucional, essas pessoas foram realocadas em pousadas. E aí começa o fio da meada desse processo. Tivemos famílias que ficaram em pousadas por mais de 3 anos.
E aí, nos acordos que foram um sendo refeito, né, por outro, porque a Vale tem uma reincidência de descumprimento de acordo, e aí acho que é uma grande pergunta de se fazer, né? Os acordos não são executados do plano jurídico e sim refeitos cada vez que não é cumprido. Ficou que a Vale deveria cuidar da hospedagem dessas pessoas que abandonaram suas casas. A gente tem um dos assistidos que saiu com 45 dias, um bebê, que todo o seu quarto de bebê e tudo, ele foi uma criança que cresceu numa pousada, né? Com 1 ano de idade estava dentro de uma pousada, que eles tinham que cuidar da hospedagem e também cuidar dos custos de alimentação e também de lavanderia, certo? Então, tinha que cuidar. Então, vários pousadeiros receberam esse grande número de pessoas. Só que essas pousadas nunca tiveram uma estrutura de um hotel, era uma pousada de final de semana. E começou a ficar insustentável a alimentação para 30 pessoas. Elas não tinham grandes restaurantes, elas tinham cozinha de final de semana. Então, a gente tem relatos de pessoas que comeram frango a passarinho por 3 meses como a única opção de jantar. E aí a gente tem que ter cuidado nessa fala e contextualizar que todas essas pessoas tinham uma vida confortável. Ninguém era rico, todo mundo trabalhador, todo mundo tinha sua renda, tinha suas opções alimentares, né? São pessoas que tinham um conforto de vida dentro daquelas suas capacidades econômicas. E aí a gente pensa pandemia, tem um outro agravante, porque se foi 19, em 20 elas estavam na pousada. Então a gente tem relatos, por exemplo, de uma das nossas assistidas, que é profissional da saúde, que chegavam 1 hora da manhã dos hospitais e não tinham o que comer, porque não tinha esse serviço. Então, a solução criada a longo prazo se tornou um problema de administração de logística. Vejamos, uma pousada que nunca lavou uma roupa social que a gente usa e tinha uma engrenagem para roupas de lençol, né? É um tipo de lavanderia própria. Então, as pessoas começaram a reclamar que suas roupas de trabalho, quem trabalhava em Belo Horizonte, estavam sendo destruídas. Uma roupa de bebê de 4 lavagens embora. Aí criou-se um novo acordo, que aí nós vamos chegar lá na criminalização. Um segundo acordo que seria disponibilizado vouchers. Esses pousadeiros tinham uma relação direta com a Vale, e é importante dizer que a Vale, essa grande empresa, que devemos dizer, não é brasileira há muito tempo, né? É um mito que a gente precisa lidar com isso, e o povo de Nova Lima ainda compra esse mito, não fez nenhum tipo de contrato com essas pousadas. Não existe uma relação contratual, tem uma relação de renovação por e-mail. Então, significa que cada semana o pousadeiro, o dono, o proprietário, não sabia se deveria investir ou não nessa pousada. Porque ninguém sabia até quando a Vale ia ficar investindo. Então, vocês imaginam o caos. Toda semana, de 15 em 15 dias. E aí começou o dinheiro que o pousadeiro recebia para dar essa estrutura, começou a passar em vouchers para essas pessoas. Então, o dinheiro que alimentou esse povoado durante 3 anos, adivinha da onde? Da Vale, foram 200 pessoas afetadas. Então, tudo encareceu. É a Vale que está pagando toda essa questão, o caos que ela colocou. Então, uma alimentação era R$20, enfim. Então, essas pessoas foram recebendo vouchers para ir vivendo. E aí, em paralelo, as pessoas tiveram acordos muito problemáticos do ponto de vista civil, pessoas que perderam tudo, suas casas ficaram deterioradas, sabe, no povoado. Então, aí é uma outra questão. E aí, do ponto de vista da onde a gente cai na criminalização, atualmente, dessas 200 pessoas, existem 37 hóspedes, que são as vítimas, vamos dizer, que saíram de casa. Eu não consigo separar a vítima direta e indireta, que acaba que todo mundo é, e os pousadeiros, 37 desses estão sendo acusados pelo mesmo Ministério Público que permitiu essa construção de redução de danos por estelionato. Crime continuado, espera aí que eu anotei tudo aqui, porque é tão surreal que a gente precisa. Artigo 171, na forma de crime continuado,
mais associação criminosa na forma de concurso material. 37 vítimas estão sendo agora criminalizadas por terem, em tese, auferido lucro com essa violência permanente durante 3, 4 anos, de toda a natureza. E aí, dentro desse processo, a gente começou a puxar os novelos que o grupo de pesquisa fez muito bem feito, o Polos. A Vale tentou criar regras de hotelaria para pessoas que eram vítimas, por exemplo. Tire foto do que você come no café da manhã. Chegou nesse absurdo. Para você sair do seu quarto e ficar 15 dias fora, porque se a gente tem a nossa casa, a pousada era a casa dessas pessoas, concordam? É uma premissa. Eu não aviso o proprietário de onde eu sou inquilina que eu vou ficar 15 dias fora. Não poderia receber visitas. Então, as regras de hospedagem beiram quase a um cárcere privado, porque a Vale queria, além de trazer todo esse dano, controlar a vida das pessoas. Então, é esse caso que chega às nossas mãos. Hoje a gente assiste 9 dos 37 réus, pensando também que a grande maioria desses 9 são pessoas que se insurgiram de forma cotidiana dessa situação de violência que elas foram submetidos e chegaram a fazer manifestação na porta da mina. Então, Isabela, explica uma coisa, antes de continuar a relatar essa parte, explica, é o Ministério Público, é o mesmo ministério que permitiu que a Vale fizesse esse rolo todo, é o ministério que está oferecendo denúncia contra essas vítimas. Assim, como a que partir de uma denúncia anônima, que pode ser a partir da própria Vale. Não, teve uma denúncia anônima que deflagra essa investigação sobre esse argumento que depois essa pessoa se revela que, por sinal, é uma pousadeira que não foi beneficiada por esses contratos, não recebeu atingidos, é algo, pelo menos um dado curioso, Ela não recebeu atingidos, denuncia esse estelionato com um conluio entre pousadeiros e hóspedes, como se eles tivessem oferido lucro, Todo mundo está se tendo lucro e se beneficiando e estão causando prejuízo à Vale. É esse o argumento, que eles enganaram a Vale, eles não usaram o dinheiro para o que era devido, Só que é condicionado à representação. Então, a Vale representou, a Vale informou, eu quero seguir adiante com essa denúncia. Essa denúncia já foi apresentada e já foi recebida pela juíza do caso. Então, os réus começaram a ser citados para apresentar a sua primeira manifestação de defesa, que é a resposta à acusação nos autos. Então, a Vale não quis inicialmente, mas ela manifestou a sua vontade. Não sei se eu consegui desenhar o cenário. Desenhou o cenário. E a gente está falando de quanto para cada vítima? Essa é uma das maiores inconsistências, Lourdes. Por quê? E eu acho que existe, depois a gente pode divulgar para os ouvintes um relatório do projeto Polos, que eu até encaminhei para a assessoria de vocês, está disponível online, eu posso mandar, que fez um tabelamento. O que se apresenta nos autos é muito confuso, porque, ora, na investigação, se apresenta a cobrança da hospedagem, a cobrança da alimentação e lavanderia. Então, tem gente que teria cometido um estelionato de 400 mil reais. Tem gente de 500 mil. Mas não tem nenhum planejamento muito racional, de forma matemática, dizendo. E, em outro momento, apresenta um valor total. Então, assim, é tudo muito obscuro, porque não é uma relação contratual anterior entre Vale e pousada, porque era renovado por e-mail, quinzenalmente, semanalmente. Então, em média, podemos dizer que entre 400 mil e 500 mil reais
essas pessoas estavam, pelo menos a gente só representa a nossa instituição, os hóspedes, a gente não tem nenhuma representação de pousadeiros, é importante deixar registrado. Então, é entre essa, vamos dizer, esse valor, e o caso é tão surreal do ponto de vista jurídico, que até o filho de uma das nossas assistidas, que era uma criança, chegou a ser intimada na primeira fase do inquérito, uma criança. Sabe? Coisas que não têm suporte, não têm subsídio. Aquela coisa, perguntar, você tomava 1 ou 2 copos de leite? Ô, Ícaro, quer fazer alguma... Isabela, então, esse relatório que você citou, vocês ouviram todas essas vítimas? O que tem de mais surpreendente aqui que vocês ouviram? Assim, o relatório eu não faço parte, né? É importante registrar. A gente foi chamado por esse grupo de pesquisa que está acompanhando. É uma pesquisa comparativa de Brumadinho versus macacos. E aí eles designam um nome muito interessante para a gente pensar isso tudo, que Brumadinho teve uma lama. Macacos têm a lama invisível, porque as pessoas são atingidas sem ter a lama, né? Tiveram suas vidas modificadas. Eu percebo que o mais surpreendente do que essa pesquisa nos traz é que esse processo de criminalização está dentro de uma tática empresarial muito forte que acho que a sociedade civil organizada precisa pensar, que são os SLAPs. São as estratégias de intimidação e de criminalização que grandes empreendimentos fazem com as próprias pessoas que eles atingem. Vou dar exemplos para a gente conseguir ampliar, entender o que é o SLAP. Por exemplo, os pais das pessoas que foram mortas na boate, acho que é Kiss, eu sempre esqueço o nome, no sul do país, alguns estão sendo literalmente processados por buscar reparação. Tem uma criminalização desses pais. Quando você pensa as famílias que perderam seus filhos no CT do Flamengo, alguns anos atrás, essas famílias também estão sendo criminalizadas por buscar reparação. É a última estratégia de um grande empreendimento para calar as suas vítimas. Então, isso não é algo novo. Então, eu acho que o que essa pesquisa nos traz, e como argumento jurídico, é que a gente está lidando com mais um caso brasileiro de SLAP, que é uma sigla em inglês, mas é uma estratégia de intimidação de forma robusta para calar, intimidar e criminalizar, geralmente por crimes comuns, como estelionato, né? Quando o governo Bolsonaro chega ao poder, várias instituições de direitos humanos disseram que militantes poderiam ser criminalizados por crimes comuns. Isso também é um SLAP. Então, acho que esse caso nos traz isso. E o que mais me preocupa do ponto de vista jurídico e de uma instituição que pensa a justiça com um olhar integral é o adoecimento mental das pessoas que estão sofrendo esse processo criminal. Porque nós já temos uma grande bagagem no nosso repertório do sistema de justiça que não precisa de uma pena para que a pessoa seja penalizada. As pessoas passam por um grande processo de sofrimento mental. Então, tem pessoas que nos preocupam muito em situações de depressão, de um sofrimento profundo, né? Tem pessoas que depois da sua reparação, que tiveram um acordo de reparação que eu entendo, né? Vários outros profissionais de direito que estão mais ligados ao caso, que é uma reparação fraudulenta, inclusive, que a gente precisa parar para pensar isso, nunca mais voltaram para Macacos. A senhora que se propôs a deflagrar esse processo com a imprensa, que é a dona Guiomar, que é assistida por nós, uma colega, advogada, ela não consegue pisar em Macacos de novo, que é um espaço de medo, pânico, pavor para ela. Então, assim, os efeitos deletérios na saúde mental são muito profundos. Hoje, se algumas pessoas assistidas não tiverem um suporte, não conseguirão estar na frente de um juiz.
Porque a gente está falando de pessoas, Lourdes e Ícaro, né? Que tinham uma vida confortável, né? Trabalhadores, tinha como fala no interior, pessoas com a vida controlada, que tava tocando o barco. E da noite para o dia, né? Isso é muito comum. Eu trabalhei com as vítimas de Mariana em outro processo, né? Eu trabalhava em outra instituição que pensou assessoria técnica e assim, voltar para trabalhar com os impactos da mineração me traz a certeza que nós, enquanto sociedade civil, não conseguimos avançar para lidar com os impactos da mineração. Então, acho que também o que traz de surpreendente, que aqui acho que é um espaço importante de dizer, a postura do Ministério Público é extremamente questionável. É o estadual, né? Estadual, porque qualquer professor que olhar esse caso e contexto, falta inclusive a tipicidade, né? Como que esse tipo penal é encaixável nesse contexto, né? Falta justa causa, tem questões técnicas profundas. E o inquérito, falta alguns subsídios que a Vale não deu conta de responder aos pedidos do delegado à época. Pedem o contrato. A Vale fala, não, como era uma situação de urgência, a gente não teve contrato. Mas espera, urgência durante 3 anos? Vocês são a Vale, camarada. Como é que vocês não conseguem produzir uma relação contratual? O MP não propôs essa solução paliativa? Por que não fiscalizou como é que essas pessoas estavam vivendo? E, para mim, ainda mais preocupante nesse caso é a Defensoria Pública, que, como palavra mais educada que eu posso usar, ficou omissa, porque ela participou dos outros grandes acordos coletivos e não está atuando nesse caso. Né? A Defensoria Pública sabe do que estava acontecendo. Então, acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer é como que uma mineradora Vale consegue silenciar as instituições do nosso sistema de justiça. Isso é muito grave. Né? É muito pesado isso. E isso, para mim, é muito... que a gente precisa problematizar. E não é o único caso. Além desse caso, dessa ação da Vale contra os atingidos, tem alguma ação transitando dos atingidos contra a Vale também? Aí a gente precisa fazer um recorte, Icaro. Eu acabo, como diz, como pesquisadora, advogada, eu retornei a caso da mineração por este caso, né? Porque, inclusive, eu acho que dentro da advocacia popular é a pauta mais delicada e desafiante para lidar no Brasil hoje, é atingido de mineração. Então, dentro do recorte de macacos, não tem nenhuma ação, vamos dizer, dos atingidos, ainda não tem, vamos dizer assim, contra a Vale. Agora, pensando em outros cenários, que acho que é importante talvez depois vir e ouvir a professora Maria Fernanda, que estaria conosco, mas ela está no exterior, inclusive, nesse momento, e tem outras situações de criminalização de atingidos da Vale, mas muito mais pulverizada. Não é uma ação contra 37 pessoas ao mesmo tempo. Temos informação que atingidos lá de Mariana estão sendo criminalizados, tivemos informações recentes, e de outros atingidos em Barão de Cocais, Santa Bárbara, ou seja, não é uma novidade no modus operandi da Vale lidar com atingidos. Acho que é importante registrar. Mas dessa envergadura, com essa ousadia e audácia de um crime, né, um tipo penal, com outros tipos penais que não vão favorecer muito numa questão de condenação, acredito que esse caso não é o único, mas ele é emblemático. Ele é um paradigma, né, de silenciamento de quem vai atrás dos seus direitos, da sua reparação.